O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deve antecipar a sua aposentadoria, abrindo espaço para o presidente eleito Lula definir o substituto. Informação da Gabriela Coelho, que traz os detalhes para a gente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Felipe. Boa noite a você e a todos. Ricardo Lewandowski completa em maio 75 anos, idade para aposentadoria compulsória. Mas o ministro já sinalizou que pode deixar os trabalhos forenses antes dessa data, entre março e abril. Segundo fontes ouvidas por mim e pelo Gustavo Uribe, a intenção já foi informada à nova gestão. Nos bastidores, o futuro presidente já começou a discutir nomes e Lewandowski deve participar da escolha de seu sucessor. No governo de transição, são considerados favoritos para o posto o advogado Cristiano Zanin, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o ex-deputado federal Vadir Damus e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Com a saída de Lewandowski, o ministro Nunes Marques, indicado para a Suprema Corte pelo presidente Jair Bolsonaro, deve assumir cadeira no TSE. E isso gera uma certa preocupação, pois existem várias ações que questionam a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e causaria uma virada no placar dos julgamentos. Vale lembrar, Felipe, que uma segunda vaga na Suprema Corte será aberta em outubro, com a aposentadoria compulsória de Rosa Weber. A intenção do futuro presidente é indicar uma mulher para ocupar o posto. Felipe? Muito obrigado pelas informações, Gabriela. Começo por você, Raquel Landim. Ricardo Lewandowski foi um dos ministros mais fiéis ao Lula, foi indicado por ele para o Supremo Tribunal Federal, deu muitos votos e muitas decisões favoráveis ao Lula, favoráveis ao PT, de modo que uma substituição dele não dá um voto a mais, vamos dizer assim, em casos em que o PT esteja envolvido. Quer dizer, a substituição tende a manter ali algum tipo de relação com esse governo eleito. Cristiano Zanin é alguém tão fiel quanto Lewandowski? Sem dúvida, né, Felipe? Advogado do presidente Lula durante todo esse processo da Lava Jato. Eu tenho sempre um pouco de cuidado com essa questão de o indicado pelo presidente é um ministro daquele presidente. Eu acho que quando o ministro entra no Supremo Tribunal Federal, ele tem uma liberdade, uma autonomia que o cargo garante para ele, que ela é muito grande, ela é maior, né, do que isso. Não que eu esteja defendendo aqui que não tem influências políticas, tem sim. É um cargo que ele é jurídico, mas ele também é eminentemente político. Mas muitos ministros, você não consegue definir a atuação deles simplesmente pelo padrinho político. Você já viu ele dando decisões para um lado e para o outro, assim. Então, não acho que eu não acho que assim seja essas duas vagas que vão se abrir para o Lula é um domínio maior ainda do PT sobre o Supremo Tribunal Federal. Acho que tem que ter um pouquinho de cuidado nessa análise. Gisele, como é que você vê esse processo de nomeação? Nos Estados Unidos também é o presidente da República quem indica juízes da Suprema Corte. Aqui no Brasil é assim, volta e meia há propostas para que haja mandato, para que não fiquem tanto tempo no Supremo Tribunal Federal, para que haja algum outro tipo de escrutínio, já que as sabatinas no Senado geralmente endossam o nome indicado pelo presidente. Você tem alguma avaliação sobre esses critérios? Felipe, os juízes deveriam ser todos togados, os ministros, juízes de carreira, porque a indicação política, inevitavelmente, compromete, sim, a imparcialidade de um ministro. Ainda que, como bem salientou a Raquel, haja essa necessidade e esse comprometimento, esse compromisso, quando empossado, de que aquele então advogado passe a ocupar a função de ministro e nessa função ele tem o poder dever judicante, então ele não tem mais lado, agora ele é imparcial, ele é o juiz inerte que só irá agir sob provocação e que terá que, então, seguir todo aquele regramento de imparcialidade, se declarar suspeito ou impedido nos casos em que ele tenha algum vínculo com a parte, mas, infelizmente, todos os tribunais superiores que são formados
por indicações políticas, eles têm sim essa crítica porque estão eivados dessa indicação. Então, há muitas vezes essa cobrança de que o julgamento seja de acordo com a orientação de quem o indicou. Então, serão 2 indicações do presidente Lula, indicar o seu advogado que fez toda a sua defesa durante todo o processo da Lava Jato, sem dúvida nenhuma não trará para o Supremo Tribunal Federal um ministro imparcial. O advogado terá que fazer um exercício, então, para deixar de ter uma parcialidade, uma defesa, ele que inclusive conhece tudo o que há relativamente ao presidente Lula, porque não se mente para o advogado, não se esconde nada de um advogado. Então, um advogado sabe tudo, ele precisa saber tudo para, inclusive, elaborar qual é a estratégia de defesa dos interesses do seu cliente. Então, é uma indicação política que traz consigo um comprometimento, pelo menos inicial, de imparcialidade para o Supremo, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Gisele. Deixa eu levantar essa bola para o Boris Casoy. Boris, na Suprema Corte Americana, principalmente nesse processo de indicação, a gente vê muitas vezes um debate do ponto de vista ideológico. Por exemplo, o próprio Donald Trump, quando estava na presidência, ele acabou indicando 3 nomes e isso gerou um desempate para o lado tido como da direita, em diversas pautas ali que dividem esquerda e direita, e a gente teve uma alteração na legislação sobre o aborto, por exemplo. Aqui no Brasil, você vê como uma escolha ideológica, geralmente, ou há outros componentes que os presidentes preferem? Há pessoas que acusam a atual corte no Brasil de ser tendenciosa ideologicamente um ou outro ministro, até por pronunciamentos no passado, até por causas que eles defenderam, etc, etc. Mas o meu ponto principal, Felipe, é que eu acho que está esgotado, se é que não nasceu esgotado, esse sistema de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que eles deveriam se aproximar muito de um ministro que fosse absolutamente técnico e levado a esse cargo importantíssimo por sua competência. É um problema aberto, eu acho que deve ser discutido, mas o que nós assistimos agora, o que nós vimos acontecer com o presidente, então ex-presidente Lula, sendo julgado, passando por diversas fases, o Supremo toma uma posição, depois inverte. Há algo incompleto, há algo que nos inspira, não confiança, mas desconfiança no Supremo. Então, muitos vão buscar isso nessas origens, inclusive ideológicas. Eu acho que a busca deveria ser a mais técnica possível, mas eu imagino que deva haver uma grande discussão a esse respeito. Obrigado, Boris. Guilherme, como é que você vê a repercussão de votos, de decisão de ministros, muitas vezes criticados pela população brasileira? E acho que até nessa Copa do Mundo, aquela frase de que os brasileiros sabem mais escalar o Supremo Tribunal Federal que a seleção, isso se aplicou, porque muita gente não conhecia alguns jogadores, já que eles vão cada vez mais cedo para a Europa, e aí aquelas pessoas que não são ligadas no futebol europeu, quando vêm na Copa do Mundo, não conseguem reconhecer, mas ministro do STF já conseguem há bastante tempo. Felipe, sem dúvida, o Brasil está vivendo um momento, né, que é raro, porque como o STF não é eleito, né, na verdade quem indica é o presidente, o Senado aprova, a gente não sabe muito bem, né, assim, não é algo que a gente tem que votar, a gente participa muito. Mas no Brasil, por tantas decisões, por muitos deles estarem muito tempo, a gente na verdade sabe agora os nomes, né, como você disse, na Copa tinha muito jogador ali mais novo que a gente não conhecia. Mas eu queria chamar a atenção, o Boris fez um ponto, que vai ser uma decisão que o presidente indica, mas o Senado aprova. E pela primeira vez, assim, a gente pode ver uma atenção muito maior dessa vez agora na aceitação, né, de uma indicação. Por que eu digo isso? Porque o Senado foi a casa onde ficou mais
bolsonarista, né? A eleição da Damares Alves, a eleição do Marcos Pontes aqui, o próprio Moro no Paraná, deixou a casa, digamos assim, mais bolsonarista ou mais de direita. Hamilton Mourão. O Hamilton Mourão. Então, uma indicação, digamos assim, do Zanin, que seria o nome mais petista desses, né? O Cardoso também, mas um nome muito petista, pode criar um ambiente muito difícil dentro do Senado. Porque a sabatina tende a ser um processo fácil no Brasil, não sempre nos Estados Unidos. A questão do Zanin não é nem ser petista, né? O Cardoso é petista, mas ele tem um histórico, foi ministro. O Zanin é o advogado do Lula. 100%. Sim. É colocar o advogado na Suprema Corte do Exato, país. Isso, de fato, tem um peso maior, principalmente quando esse advogado atuou no processo e que livrou o Lula da cadeia. Evidentemente, teve ali uma reversão de jurisprudência, prisão em segunda instância, depois anulações no STF, se remeteu a Brasília e aí acabou extinto por prescrição, mas quem atuou no caso do triplex, no caso do sítio de Atibaia, foi o Cristiano Zanin. Então vamos pensar, se a gente está discutindo, né, que devia ser mais técnico, indicar o seu ex-advogado não é um bom sinal para a imagem pública. E no momento onde você vai ter que aprovar, né, grandes reformas, reforma tributária na economia tão importante, a própria PEC nesse momento, você trazer, né, essa imagem para a população e para o Senado é uma pressão muito grande, né? E assim, vai ser logo no começo do governo. Então eu acho que vai ter que ter um cálculo por parte do governo de como fazer isso, né? Se vai ser um nome mesmo tão ligado ao Lula e como é que isso vai ser feito, essa sabatina dentro do Senado. E muitas vezes, né, Raquel, eles fazem a articulação política antes, quer dizer, eles contam os votos antes para depois se indicar já numa situação mais confortável. Agora, indicação de um advogado para a Suprema Corte pode gerar, talvez pela primeira vez, um pouco mais de incisividade no Senado Federal em relação àquela pessoa que está sendo arguída. Será que a possível indicação do Cristiano Zanin é um bode na sala para o Lula indicar outro que seja próximo dele também, mas não seja o advogado? Não, essas sabatinas no Senado, infelizmente, elas costumam ser meros referendos, né? Puramente protocolares, quando não deveriam. Né? O Congresso deveria exercer o poder constitucional dele de realmente arguir aquele candidato e verificar se ele tem as condições para estar ocupando o cargo, não simplesmente carimbar a indicação do presidente da República. O que a gente sabe é que antes de ir para a sabatina no Senado é feito toda uma campanha mesmo do indicado pelo presidente da República, junto aos senadores, com viagem, com visita, com conversa, para já ter todo um convencimento e já conseguir aqueles votos. O caso do Zanin é extremamente delicado por esse contexto que o Guilherme colocou. Eu me lembro quando o Toffoli foi indicado, ele tinha sido, né, no histórico de ser o advogado do PT, do Partido dos Trabalhadores, já foi muito polêmico, custou muito para ele se livrar desta imagem e ele é um exemplo de um ministro que não dá mais para dizer que ele é petista, né? O Lula, inclusive, tem, dizem nos bastidores, uma birra danada dele por alguns votos, por inclusive, acho que não ter deixado ele sair para visitar, para ir no velório do irmão, enfim. Ali já foi uma polêmica imensa. Imagina agora, com esse Senado bolsonarista, talvez movimentasse esse Congresso a assumir o seu papel. Não sei se é um bode na sala, não sei se tem outros nomes para isso sendo cogitados, imagino que sim. Acho que se não for para o STF, o Zanin ainda assim vai ter um papel importante no governo, ele já está tendo. Dentro da transição, ele está o tempo todo do lado do presidente Lula, ele filtra pessoas que estão perto do Lula, as pessoas passam por ele necessariamente para conversar com ele, ele está realmente assim no núcleo duro de poder do governo neste momento. E atuando ali naquele núcleo de justiça e segurança pública, junto com outros aliados, como o Vadir Damus e o Flávio Dino, que hoje foi escolhido como o futuro ministro da Justiça. Aliás, você falou desse tour que o postulante ao cargo faz nos gabinetes dos parlamentares, eu me lembrei do tour que também faz o postulante ao cargo de Procurador-Geral da República. O Augusto Aras, inclusive, para ser reconduzido, ele foi lá conversar com diversos senadores e aí saíam notícias de que o discurso era modulado conforme o interlocutor. Quer dizer, você fala com alguém mais bolsonarista, mais petista, é uma campanha, de fato.